With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Bom dia, Lucas, tudo bem? Gostaria de não me identificar. Queria contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha uns 14 para 15 anos. Hoje em dia eu tenho 28 anos. Foi naquela época eu acreditava muito em todo tipo de folclore, fantasia. Então eu achava que lobisomens, fadas, todos esses mitos, eles existiam. Porque desde os 12 anos eu comecei a ser sensitiva, então eu achava que tudo poderia existir, nunca duvidei de nada. Nessa época eu coloquei na minha cabeça que eu queria ver uma fada, ver se fadas existiam realmente. E daí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ver se fadas existem. E ela falou pra mim que poderiam existir, que não podia duvidar de nada. E então eu tive a ideia de colocar um copinho com mel numa árvore para chamar uma fada. Aí eu peguei aqueles copos de dose e enchi ele de mel. Coloquei na árvore, que era um pé de acerola, bem grande, e deixei lá. Aí no momento que eu coloquei, eu fiz até um pedido, não me recordo o que eu disse. Depois eu voltei para casa, né? Entrei em casa e fiquei aguardando. Aí eu ia lá de tempos em tempos, a cada hora, e não via nada. Quando foi lá para umas 6 horas da tarde, que já estava um pouco mais escuro, eu fui lá novamente para ver como que estava o mel, se tinha cheiro de formiga, se aparecia alguma coisa. Mas eu estava bem descrente, né? Então eu fui lá só para ver mesmo se já estava cheio de formiga o mel. Quando eu cheguei lá, eu vi uma luzinha bem pequena, amarela, rondando o copo, e nesse momento eu senti uma paz, uma alegria, uma tranquilidade muito grande. Foi um momento muito rápido, e daí eu fiquei feliz, eu falei, nossa, uma fada apareceu, né, devido a esse ponto de luz dourado que tinha aparecido. E eu fui para casa contar para minha mãe. Depois de um tempo eu voltei lá para pegar o copo estava vazio e não tinha nenhuma formiga. Eu falei, beleza, ela apareceu mesmo então. Recolhi o copo e fui para casa, e já era noite e eu fui dormir. Um tempo depois, muito tempo depois, eu resolvi fazer isso novamente, para ver se ela aparecia novamente. Fiz o mesmo processo. Peguei um copo, né, um copinho de dose, coloquei mel puro, né, que tinha em casa, e deixei na árvore no mesmo lugar. E fiz o mesmo pedido. Quando foi, só que dessa vez eu esperei anoitecer para ver se eu via esse brilho dourado com mais facilidade, se ela fosse aparecer. Então eu fui e voltei à noite. Quando foi à noite, eu comecei a ouvir uns barulhos na árvore, como se tivesse um bicho lá em cima da árvore, chacoalhava bastante. E os meus cachorros, que sempre iam comigo onde eu fosse, eles começaram a latir bravo.
E de cima da árvore, né, da copa da árvore, vinha um rosnado. Não era um rosnado de gato. Aí eu entrei em casa e falei pro meu pai, tinha alguma coisa na árvore, tinha um bicho. Aí ele pegou a lanterna e a gente ficou procurando esse bicho, que se fosse um gato era perigoso por causa dos cachorros. Mas não era um rosnado de gato, era um rosnado de uma fera, algo do tipo, mas não muito grande, sabe? E a gente ficou com a lanterna procurando esse rosnado, de onde vinha esse rosnado, e a gente não achou nada. Aí meu pai falou bem assim, vamos entrar em casa, porque isso não é coisa boa, isso não é desse mundo. Aí nós entramos. Quando foi no outro dia, eu fui pegar o copo. O copo não estava na árvore, não estava no chão, não estava em lugar nenhum. Não tinha copo, nem sinal de que o mel tinha sido derrubado. Nada. O copo sumiu. No mesmo dia que eu fui procurar o copo, quando foi mais tarde, lá, acho que foi à noite novamente, eu fui procurar o copo de novo e ele não estava lá. No terceiro dia que eu fui procurar o copo estava caído no chão, no mesmo lugar onde... Assim, do lado da árvore, né? Não tinha como não ter visto anteriormente. E ele estava repleto de formiga. E não tinha nenhum líquido dentro deles. O mel tinha desaparecido também. Então eu não sei o que apareceu nesse dia. O que foi, se aquele brilho dourado realmente foi uma fada. Não faço a mínima ideia. E também esse outro que apareceu não era uma coisa boa, né? Que a gente ficou com medo. Os cachorros ficaram com medo. Então, esse é um dos meus relatos. Isso aconteceu, assim, que foi mais visível, né, nessa época, com 14 anos. Mas tem muito mais coisas por aí. Você tem 3 novas mensagens. Fala galera, eu sou Alexandre aqui de Brotas, interior de São Paulo. Hoje eu vou contar o relato aí que aconteceu comigo. Bom, essa história aconteceu já há muitos anos. Dos anos 80 aí, meados dos anos 80, 84, 85, se me lembro bem. Bom, essa história aconteceu também numa cidade do interior de São Paulo, chamada João Ramalho, uma cidade pequena, muito pequena mesmo, mas muito legal, muito divertida, cachoeiras, enfim. E aconteceu que nós íamos, numas férias de final de ano, início de ano, janeiro, nós fomos alguns anos para lá, nós tínhamos o tio e a tia lá e um primo. E esse ano em especial, uma prima que morou com a gente por um tempo, também foi nessa viagem. E era um lugar muito legal, uma chácara simples, uma casa rústica, assoalho de madeira, aquele porão embaixo, aquela casa que você dormia, você ainda ouvia os morcegos raspando ali o assoalho, né? Então você estava na casa assim à noite e chegava a escutar os morcegos embaixo da casa. Eram outros tempos, né? Enfim. E um dia, após um dia de calor divertido que a gente passou, eu me lembro que nós fomos jantar e após a janta, aquele calor, né, de verão, céu estrelado. Então a casa, a sua entrada principal, ela tinha uma varanda grande. Então nós saímos todos para fora e sentamos ali na varanda. E aí eu, minha prima e meu irmão, nós temos aí uma diferença de 4 anos, né, de idade, ele é mais novo. Então nós sentamos ali na escada que dava acesso a essa varanda e os adultos ficaram ali nos banquinhos, na varanda e todo mundo conversando. E eu tinha um primo que morava lá, né? Morava nessa cidade, morava na chácara. E a gente foi batendo papo entre algumas histórias e outras, ele começou a contar histórias de terror. E foi muito legal, ele começou, sabe, emendar uma na outra, umas a gente ria, tirava um sarro, outras a gente dava até um certo medinho. E aí o tempo foi passando, os adultos resolveram entrar, a gente ficou mais um pouco ali. E nisso que a gente estava ali, o tio, né, que era o dono da casa, enfim, da chácara, eu me lembro bem quando ele saiu na porta, olhou pra gente e perguntou se a gente ia entrar. Ó, vocês vão entrar? E a gente criança ali, tá, o tio deixa ficar mais um pouquinho. Ele falou, ó, vocês podem ficar, mas é o seguinte, eu não quero essa porta aberta quando for meia-noite. E eu me lembro bem que em cima dessa porta tinha um crucifixo, né? Isso me chamou a atenção também. E ele falou, olha, vocês podem ficar, repito, mas vocês não podem deixar essa porta aberta. A gente falou, tá bom, tio. Aí ele fechou a porta, entrou e a gente ficou mais um pouco. Só que aí também para respeitar o tio e tal, a gente resolveu logo depois entrar. Entramos, foi um pouco depois da meia-noite, eu me lembro. E aí, nisso na hora de dormir, minha mãe e meu pai tinham arrumado um quarto para
para mim, para o meu irmão e para essa minha prima que tinha por volta de uns 18 anos. E esse quarto, eu lembro que ele era retangular, tinha uma janela que ela dava de frente para uma rua que nem era asfaltada, era terra, né, chão batido. E de frente era um descampado e você vinha a linha do trem. Inclusive, quando o trem passava, dava para se ver da janela, da varanda da casa, era muito legal. Bom, quando nós chegamos no quarto, os colchões já estavam no chão ali, arrumados para a gente dormir. No chão por quê? Porque era muito calor, né? Então os colchões eles estavam alinhados ali com os pés para a janela. Então dormimos eu ao lado da porta, o meu irmão que era mais novo no meio e minha prima na outra ponta. Todos com os pés virados ali para a janela. Eu sei como foi um dia bem... A gente brincou bastante e tal. Então logo que eu apaguei a luz, deitei, eu me lembro que logo eu peguei no sono. Peguei no sono normal, mas para minha surpresa, no meio da madrugada eu acordei com um estrondo na janela. Com uma batida muito forte na janela. Janela essa que era muito comum à época, aquela veneziana, né? Que ela tinha o vidro na parte interna, as venezianas do lado de fora, aquelas frestinhas para entrar um ar. E foi um susto muito grande, um estrondo realmente na janela. Eu acordei e de imediato eu levantei, como eu estava próximo ao interruptor, próximo à porta, eu acendi a luz e chamei minha prima. O meu irmão, que era mais novinho, nem sequer acordou. Mas a minha prima, ao chamar ela, eu vi que ela já estava acordada. Ela falou, nossa, o que foi isso? Aí, como eu falei para ela, foi na janela? Ela falou, foi. Eu falei, pô, vamos dar uma olhada. Nos aproximamos da janela. Quando a gente se aproximou da janela, logo eu percebi que tinha trincado um dos vidros da janela. Eram vários quadradinhos assim, os vidros, né? E eu vi que um estava trincado. E quando eu fui mostrar para ela, inclusive, eu passei a mão. E aí ela até me chamou a atenção, falou, vai cortar o dedo, menino, e tal. Eu tirei. Aí falei para ela, poxa, vamos abrir. Falei para minha prima, vamos abrir para ver o que aconteceu. E eu imaginei que ao abrir a janela, eu fosse encontrar um tijolo, algo assim, uma pedra muito grande que, pelo estrondo que fez na janela, de cara eu já imaginei que fosse isso. Pois para nossa surpresa, ao abrir a janela, ela tinha um jardim. Era legal que tinha um jardim bem bonitinho, que a tia cuidava embaixo, bem abaixo da janela. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo. E quando eu olhei para baixo não tinha nada. Absolutamente nada. Procurei vestígio de alguma coisa e tinha que ser uma pedra muito grande pelo barulho que foi feito, pelo fato de ter trincado a janela, né? Trincado o vidro da janela. E aí eu falei, poxa, prima, não tem nada aqui. Aí nós olhamos para o lado esquerdo, olhamos para o lado direito, nada. E ela ficava bem de frente com uma rua, era paralelo à rua. Como eu disse, na frente era o descampado, ali a linha do trem. E um silêncio tão grande que na verdade era um silêncio ensurdecedor. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela e ela de repente falou, Alexandre, vamos fazer o seguinte, ninguém mais acordou, acho que ninguém mais ouviu. Vamos fechar, vamos voltar a dormir e amanhã a gente conta o que aconteceu. E eu concordei com ela, né? Ela sendo mais velha, eu falei, tá bom. Pois fechamos a janela veneziana ali, o vidro ficou trincado ali, mas sem cair pedaço. Tudo bem, voltamos a dormir. Beleza. Quando foi pela manhã, eu acordei já com os raios de sol, né? Passando ali pelas frestas da janela. E rapidamente eu já lembrei, né? Já lembrei da janela. Falei, vou levantar para ver. E para minha surpresa, galera, é o seguinte, quando eu cheguei na janela, que eu fui olhar, não tinha mais nenhum vidro trincado. Eu olhei aquilo, eu não acreditava, eu fiquei, poxa vida. Comecei a olhar os outros, né, que eram vários, acho que uma meia dúzia, né, uns quadradinhos assim, 3 em 3. Eu olhei e não tinha nenhum vidro quebrado. Eu falei, não é possível, será que eu sonhei? Aí eu chamei minha prima, que ainda não havia acordado. Eu chamei, prima, vem cá, vem ver isso. Ela levantou, no que ela olhou para a janela, ela, não acredito. Falei, não tô louco, né? Isso aqui não quebrou ontem à noite? Ela falou, claro que quebrou. Então o que aconteceu? Galera, a gente não soube. Ficamos assim alguns segundos em choque e a gente olhava, passava a mão e nada. Chegamos a abrir a janela de novo, não tinha nada, do jeito que estava na noite. E aí a gente acordou um pouco mais tarde que os adultos, para variar, né? E eu lembro que a gente saiu, deu uma arrumada ali nos colchões, nas coisas. Deixei ainda o meu irmão mais novo, estava dormindo, a gente deixou. E fomos rapidamente para a cozinha, o pessoal estava tomando café e fomos contar para os adultos. Olha, vocês não sabem o que aconteceu. Aconteceu isso, a janela, a noite e tal. Para surpresa geral aí, eles começaram a tirar um barato da nossa cara, né? Tipo, dando risada. Tá vendo? Se cair contando história de fantasma? Tá vendo?
fica aí dando risada. E o tio já falou, tá vendo? Eu falei para vocês não dar risada dessas coisas. E no final ninguém acreditou na gente. Mas, poxa, o que me faz acreditar, e eu não esqueço até hoje, é isso. É o fato de eu ter passado a mão naquela janela e ter a minha prima como testemunha. Então não foi uma coisa que só eu vi, foi uma coisa que nós vimos. Inclusive, muitos anos depois, a gente acabou se separando, ela foi viver a vida dela, né? Eu a minha e tal. E muitos anos depois a gente fez uma reunião familiar na casa da minha avó, da nossa avó, e a gente se reencontrou. E aí a gente pôde então relembrar tudo que aconteceu naquela noite. Mas mais uma vez os adultos não acreditaram. Então é isso, pessoal, essa é a minha história aí. Abraço a todos. Você tem 2 novas mensagens. Boa noite, Zoucas. Aqui quem tá falando é o Alisson. Moro no Rio de Janeiro, na favela da Kelson, na Maré. E eu tenho 3 relatos para contar. 2 é dos meus pais e 1 aconteceu comigo e com meu irmão. Então, vou começar pelo que aconteceu comigo e com meu irmão. Quando a gente era adolescente, assim, tinha uns 15, 16 anos, a gente viajou para Aracaju para fazer uma visita à família da minha mãe por parte de mãe. E como lá era bem interiorzão mesmo de Aracaju, em Brejo Grande, todo mundo dizia que lá era bem recorrente esse negócio de assombração, lobisomem, essas coisas assim. Só que eu nunca acreditei, né? Bati aquele medinho, mas sempre caguei pra isso. Só que teve um dia que tava eu e meu irmão mais novo indo da casa de uma tia pra outra, e era bem longe, né? Como é interior, aí tinha uma estradinha bem mal iluminada e ao redor um monte de mato, animal e tal. E eu tava vindo no caminho botando terror no meu irmão, né? Medo, contando história e tal, botando mó terrorzão nele, como ele era mais novo que eu. Aí, enquanto eu tava contando essas histórias pra ele no caminho, do nada a gente ouviu um grito, tipo assim, como se tivesse alguém sendo torturado. E o grito veio da mata, do meio da mata. Um grito de dor mesmo, sei lá, de agonia, negócio doido. Aí eu parei de contar e perguntei pra ele, cara, tu ouviu? Aí ele meio assim, aí ele, ouvi, cara. Aí eu, tu ouviu a mesma coisa que eu? Aí ele, alguém gritando? Quando ele falou isso, veio de novo o grito. Aí eu já parei de falar, né? De contar essa história pra ele, porque era eu que já tava, cheio de medo. Aí a gente andando, calado já, com medo. Do nada, bem assim na nossa nuca, muito perto mesmo, a gente ouviu um grunhido, um rosnado, sei lá. Só sei que eu e ele saímos correndo na hora. Assim que a gente sentiu o negócio na nuca, já corremos. E quando chegou lá, eu perguntei, cara, tu olhou pra trás pra ver o que era? Aí ele, não, tá maluco, vou olhar pra trás, só corri só. O outro relato é da minha mãe e do meu pai, que quando eles vieram pra cá, a comunidade não tinha asfalto, bem como era antigamente mesmo, que as pessoas chegavam, cercavam o terreno e esse terreno era seu. Eles construíram um barraco de madeira, construído de madeira mesmo, de rua assim, aqueles barracos bem pobres, que eles usavam lençóis para tapar os buracos, para poder dormir à noite sem a claridade. E minha mãe conta que quando eles moravam nesse barraco, que é onde é a casa deles hoje, acontecia muitas coisas sobrenaturais de madrugada. A porta do barraco dava de frente com um beco, e no começo desse beco tinha um poste, aquele poste antigo que a luz é bem amarelada. E eles diziam que toda noite eles ouviam uma lata rolando do começo do beco até o final e voltando, e ficava essa lata a madrugada toda. Aí tinha uma certa hora que a lata parava e, como se alguém tacasse uma pedra no poste, a lâmpada estourava
bum, do poste, apagava tudo. E quando eles iam ver de manhã, o poste estava inteiro, não tinha lata nenhuma no beco. E acontecia isso todos os dias. O barulho da lata e a lâmpada estourando. Às vezes também eles falavam que ficava alguma criatura, um animal, não sei, alguma coisa ficava se escorando, se esfregando no barraco e rosnando. E como era madeira, bem frágil, o barraco todo sacudia. E ficava nisso. Uma hora esse animal roçava, sei lá o que era. E outra hora isso aí, da lata e da lâmpada. Aí minha mãe contava pro meu pai não acreditava. Aí teve um dia que minha mãe chamou minha tia pra dormir com ela, porque minha mãe já não tava mais aguentando, com muito medo de ficar lá sozinha. Chamou minha tia e chegando lá, minha tia presenciou as mesmas coisas. Meu pai chegou de manhã do trabalho, que meu pai trabalhava de noite. Chegou de manhã e tava minha mãe e minha tia. Virou a noite, tava minha tia chorando muito, porque ela nunca tinha visto aquilo. E minha mãe falando, tá vendo? Agora você acredita em mim? E meu pai ficou meio assustado, mas ainda incrédulo. Até o dia que ele pegou uma folga no trabalho, dormiu em casa e presenciou a mesma coisa. E os três confirmam essa mesma história. O outro caso, mais de... não sei se é projeção astral, não sei. Nesse mesmo trabalho ou em outro, não me lembro agora, que meu pai tava, tinha um maquinário que fazia muito barulho. E como tava tendo invasão aqui na comunidade toda hora, se eu não me engano, tava trocando acho que era o terceiro comando ou o comando vermelho queria tomar a favela, ou era a milícia, eu não lembro. Rio de Janeiro, amigo. Ele foi trabalhar e ficou muito preocupado com a minha mãe. Muito preocupado e não conseguia trabalhar direito porque estava muito preocupado com a minha mãe. Aí teve uma hora que ele, na hora da janta, ele encostou no meio das máquinas e foi dormir, tirar um cochilo. Meu pai tem um sono muito leve, cara, muito leve. De tu passar perto, ele acordar já assustado, levantar da cama, o sono dele é muito leve. Mas ele falou que nesse dia ele pegou um sono muito pesado na máquina. E no sonho ele falou que ele estava na porta de casa, abria a porta, subia os degraus, que o quarto deles era no segundo andar. E ele chegava no segundo andar e perguntava: e aí, minha filha, você tá bem? Que não sei o que, como é que foi a noite e tal. Sentava na cama e fazia carinho na minha mãe. E nisso minha mãe não respondia a ele, ficava com uma cara de assustada. Aí ele, tá com essa cara por quê, filho? Eu tô aqui, cheguei, que não sei o que. Aí nisso ele acordou. E os colegas de trabalho dele falaram que estavam tentando acordar ele há um tempo e ele não acordava. Aí eles acabaram desistindo. Então, chegando em casa, meu pai foi contar esse sonho pra minha mãe. E assim que ele chegou, ele falou: eu tenho um sonho pra te contar. Aí minha mãe falou: também sonhei um negócio muito estranho. Aconteceu um negócio muito estranho aqui. Mas aí meu pai: pô, então conta você primeiro. Aí minha mãe pegou e falou que tava dormindo e do nada ela sentiu alguém entrando no quarto e sentando na cama e fazendo carinho nela. Ela acordou assustada, olhou para a cama e na beira da cama estava afundado, como se tivesse alguém sentado mesmo. E ela sentiu o carinho na cabeça, só que ela não via ninguém. Aí, pô, meu pai contou a mesma história, né? Falou que era ele e tal. Aí os dois ficaram assustados assim. Sei lá, não sei se é porque eles se amavam muito, alguma coisa assim. Meu pai tava muito preocupado, mas aconteceu isso. E é isso, Lucas. Valeu, obrigado aí, sucesso no podcast. Todos os contos aí, as histórias dos ouvintes. E é meu passatempo no trabalho. Valeu, tamo junto. Você tem uma nova mensagem. Olá, espectadores do podcast Relatos do Além.
O meu relato de hoje é sobre um apartamento em que eu vivi no início dos anos 2000, assim que eu casei. Acontece que eu tive filhos cedo, ainda era universitária, estagiava e achei conveniente morar perto dos meus pais, porque às vezes acontecia alguma coisa. Fortaleza é uma cidade muito grande e eu não queria correr o risco de ter que fazer alguma coisa e rodar metade da cidade para deixar meu filho com meus pais. Então a gente decidiu que o melhor seria morar pertinho deles, porque eles eram um apoio importante para a gente naquele momento. Era uma criança que tinha uns probleminhas de saúde, que dava um pouquinho de dor de cabeça para a gente, porque às vezes a gente tinha que correr para o hospital, às vezes a gente tinha que voltar correndo para casa para resolver algum problema, enfim. Morar perto deles era uma segurança a mais que a gente tinha. Então, assim, era um apartamento bem novinho e bem pequeno, 70 metros quadrados e 3 quartos. Tinha o meu quarto, o quarto do bebê, que cabia uma cama de solteiro e o bercinho dele, o meu quarto, que não era suíte, e um escritóriozinho, um quartinho que eu chamava de sarcófago, onde lá a gente guardava um casal de periquito australiano que a gente tinha ganhado, mas eu nunca gostei de passarinho preso em gaiola. Então, no início, eu deixava os passarinhos lá, tirava os passarinhos da gaiola e deixava eles lá para treinar voo, para ficar mais livre, né? Tinha cuidado de sempre fechar a janela, mas assim, foi em vão. Eles nunca reproduziram e também nunca gostaram de sair da gaiolinha deles. Um belo dia, eu chego em casa, aí vou no sarcófago a falar com os passarinhos e a fêmea simplesmente havia sumido. Janela fechada, gaiola fechada, 7º andar, não existia a possibilidade de ter entrado nenhum predador, comido e ido embora, porque, né, impossível. Uma cobra subir até o 7º andar, passar por debaixo de uma porta ou subir pela janela, não tinha como. Mas inexplicavelmente a babá e o meu marido achavam que tinha que haver uma explicação plausível para essa situação toda, e eu era a única pessoa inconformada com o fato de que um periquito havia sumido de dentro de uma gaiola fechada, num quarto fechado, numa casa totalmente fechada. Mas enfim, vamos seguir. Além disso, teve uma situação absurda de um som de piano que tocava de madrugada. Uma pessoa tocando piano mal, como se estivesse dedilhando um piano, aprendendo piano. E não parecia que era dos apartamentos vizinhos. Parecia que era do prédio em que eu vivia. Eu cheguei até a falar com os porteiros. E a resposta que eu obtive foi que alguns moradores já tinham falado sobre esse som de piano, mas ninguém sabia de onde vinha. Lá embaixo ninguém escutava. E eu não obtive nenhuma resposta sobre essa situação. O piano continuava tocando de madrugada. Fora isso, ainda tinha uns pequenos detalhes de bibelôs, uns arranjinhos, aquelas coisinhas, presentinhos que a gente ganha de casamento, uns bibelôzinhos que ficava de decoração na casa espalhado. Meu filho ainda não andava, ou seja, ele não tinha como alcançar esses objetos e mover. Mas a verdade é que ou eles apareciam rotacionados, assim, um arranjo de flor virado de costas, ou então uma escultura fora do lugar. E eu não sabia explicar por que aquele negócio estava acontecendo. Questionei a babá e o marido, e eles diziam: a gente não mexe em nada, não existe isso, a gente não vai fazer isso para te zoar. A gente não está mexendo nessas coisas. Essas coisas tem que ter uma explicação plausível para isso. E eu inconformada, porque eu era a única pessoa na casa que acreditava que estava acontecendo algum evento não normal na casa. Então, um belo dia, eu estava dormindo no meu quarto, abro os olhos e vejo uma criancinha branca, cabelo preto, de calcinha. Parecia bem pacífica, assim. Ela estava só num cantinho, quietinha. E eu, desesperada que era para convencer o marido de que
ele estava errado, que ele podia ver, eu ficava cutucando ele, dizendo, olha ela ali, ela tá ali. E ele nem se mexia, nem interagia, nem falava comigo. Eu sabia que ele estava do meu lado, eu sentia ele lá do meu lado, eu via ele lá e parecia que ele estava em uma outra dimensão. Ele estava totalmente ausente daquilo que eu estava falando. Então, subitamente, essa menina, como quem não quer nada, de um olhar plácido e uma postura pacífica, ela voou em cima de mim, assim, com a cara bem transtornada, assim, o rosto bem modificado daquilo que era aquela criança que eu havia visto, muito zangada, reclamando e falando coisas que não fazem muito sentido, que eu não entendia, que eu tinha uma missão. E eu acordei muito apavorada com aquilo. Aí vi o marido do lado, dormindo. Aí percebi, olha, era um sonho, nada disso aconteceu. E assim, por mais que eu tentasse dizer para as pessoas que essas coisas estavam acontecendo, as pessoas meio que me convenceram e se convenceram que aquilo ali era estresse pós-parto, que a maternidade dá esse tipo de coisa, exaustão, criança doente. Eu ainda não expliquei, mas meu filho tinha um refluxo gastroesofágico bem intenso. Ele vomitava em jato várias vezes por dia. Tinha vezes que era 4 vezes por dia. E a gente levava em médicos e era medicação e era internação, mas aparentemente ele não tinha sinal nenhum de que aquilo ali estava prejudicando a saúde dele. Ele era gordinho, ele comia bem, até muito bem, diga-se de passagem. E os médicos disseram que o diagnóstico é estenose hipertrófica do piloro. Essa válvula que existe nasceu imatura, vai ficar mais madura e ele vai parar de vomitar e esses eventos vão acabar. Já que ele não tem nenhum problema de saúde real, não está desnutrido, não fica mais doente por causa disso, então é só isso, é administrar que vai passar. Então a gente tinha um balde em casa, com equipamento, desinfetante, pano, tudo para limpar o negócio e depois a gente seguia a nossa vida como se nada tivesse acontecido, várias vezes por dia. Só que eu tinha muito medo de deixar ele dormindo no quarto com a babá, no berço, porque eu temia que ele dormindo vomitasse e aspirasse o próprio vômito ou tivesse uma pneumonia, ou até, num caso mais extremo, se afogasse no próprio vômito. Então, eu e meu marido tomamos a decisão de colocar a criança para dormir na cama da gente, entre nós dois. E eu tinha realmente o sono bem leve, assim, porque quem tem filho sabe. O sono da gente é muito intranquilo, é muito leve, porque qualquer movimento da criança a gente desperta, a gente acorda sobressaltado. E nesse dia que a coisa aconteceu, não foi muito diferente. Eu não acho. Eu acho que eu demorei mais de uma década para dormir pesado depois que eu tive filho. Mas naquele dia eu estava lá, naquele meu estágio daquele sono levinho, dormindo. E eu dormia do lado esquerdo da cama, o marido do lado direito, a criança ao centro. E ao meu lado ficava o guarda-roupa, era uma distância considerável. Eu tinha que ter o espaço para abrir as portas, né? A quina da cama era bem distante do encontro do guarda-roupa com a parede. Então, assim, era, sei lá, 70, 80 centímetros. Mas o que aconteceu foi isso. Eu estava dormindo e acordei com um barulho como se alguém tivesse batido as mãos nas portas do guarda-roupa. Bem forte. Eu acordei num pulo e encontrei o meu bebê no chão, de bruços, totalmente inerte, com os braços virados para trás ainda, como se ele não tivesse nem resistido, ou tivesse só pousado ali. E eu sei que não deve ser feito isso com quem sofre um trauma, mas eu nem pensei 2 vezes. Eu corri, peguei a criança, virei e chacoalhei, porque na minha cabeça ele tinha sido arremessado no canto da parede, entre o guarda-roupa e
e a quina e estava morto. Para mim era isso. Para o meu espanto, ele acordou com o meu chacoalhado. Estava bem, não estava nem machucado, nem nada. E estava dormindo. Só que se ele tivesse engatinhado para a borda da cama, ele teria caído e rolado e jamais teria caído na posição que ele caiu, longe onde ele estava. E teria acordado e estaria machucado, teria um galo. Mas não tinha nada disso. Ele parecia que tinha sido pousado naquele canto. E eu acordei com aquele barulho de alguém batendo nas portas do guarda-roupa. Não era a porta do guarda-roupa batendo e nem parecia que ele tinha sido arremessado contra a parede, porque ele não teria, mesmo que ele tivesse sido arremessado, o vetor de queda não teria feito ele cair encostadinho no cantinho, de bruços, com os bracinhos virados para trás. Então, assim, é um negócio absolutamente inexplicável. Eu não quis saber de resposta nenhuma. Acordei aos gritos, a casa acordou aos gritos. Peguei meu filho, enrolei num pano e bati na porta da casa dos meus pais 2 horas da manhã, aos prantos. E nunca mais voltei ao apartamento. O pobre do marido teve que fazer a mudança sozinho, porque eu disse que jamais colocarei meus pés ali naquele lugar novamente. Então, meu relato é esse. Um abraço, beijo. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Minha rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Espero que vocês estejam gostando aí dos especiais que a gente está fazendo, né, com os amigos da Luminous Studio. A gente tem contado essas histórias e estão bem legais. Eu queria muito saber a sua opinião, o que você está achando, né? A gente contou, já estamos aí na 3ª semana, né? Tivemos a Loura do Banheiro. Agora, semana passada, a gente teve o Trem Fantasma, né? Também foi muito interessante. E essa semana a gente tem mais um. Vocês conseguem adivinhar qual lenda que vamos contar agora? Essa do Trem Fantasma, eu vou te falar, me lembrou muito Paranapiacaba. Aliás, vocês sabem que eu tô aqui no Brasil agora, né? Vim aqui de Malicuia, eu e Cotoco, né? E agora a gente tá pensando aí pra onde a gente vai desbravar. Eu tô pensando em ir pra uns cantos desses, assim, bem assustadores. Né? Quem sabe eu consigo gravar um relato, né? De alguém, de um morador, um local. Ia ser bem legal, né? Em formato de podcast. Então, é isso. Pô, se você puder dar aquela força pra fazer essa viagem do além acontecer, entra lá no nosso apoia-se através do site www.apoia.se/relatos do além, tudo junto e sem acento, para você ajudar a gente, tá bom? E caso você queira divulgar nosso podcast aí pros seus amigos, pô, Carol, pô, Fabi, Mari, João, Gabriel, dá essa força aí. Eu sei que você falou que ia mostrar lá no grupo de família, mas o pessoal falou que tem medo. Mas bota com medo mesmo, não tem problema não. Vai ter um outro aí que vai gostar. Se eu falei seu nome, você tem a obrigação moral agora de compartilhar o Relatos do Além com os seus amigos e sua família. É isso, vou ficando por aqui. Manda um relato pra mim aí pelo telefone que você já tá careca de saber. É só clicar na descrição e fala comigo que eu vou te explicar. Não sai gravando não, tá? Pelo amor de Deus, deixa eu explicar como é que faz. A gente se vê na próxima semana. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded.
Acesse uncodedprod.com para saber mais.